Muitas pessoas já ouviram aquele som forte metálico que ecoa quando um caminhão desce uma estrada de montanha. Para a maioria, é apenas um ruído incômodo. Para motoristas experientes, porém, esse barulho é um alerta sério. Ele indica que os freios convencionais estão sendo levados ao limite. Caminhões modernos até contam com vários sistemas de frenagem, mas existe um problema inevitável. Quase todos dependem de atrito. E o atrito, quando aquecido demais, perde eficiência. Esse cenário se torna ainda mais perigoso quando falamos de veículos que pesam dezenas de toneladas, às vezes tanto quanto um tanque de guerra. Em longas descidas, o calor gerado pelos freios pode causar a chamada fadiga de frenagem, tornando-os cada vez menos eficientes. Quando isso acontece, o risco de acidentes cresce de forma assustadora. Foi justamente para evitar esse tipo de tragédia que surgiu um sistema especial, quase invisível para quem está de fora, mas essencial para quem dirige caminhões diariamente. Um sistema que não utiliza discos, não desgasta pastilhas e não depende diretamente do atrito para funcionar. Em vez disso, ele usa algo muito mais poderoso, o próprio motor. Esse mecanismo é conhecido como freio motor, popularmente chamado de Jake Brake. Ele transforma o motor em uma ferramenta de desaceleração extremamente eficiente, usando princípios básicos da física. Em vez de gerar força para mover o caminhão, o motor passa a trabalhar contra si mesmo, reduzindo a velocidade do veículo de forma controlada. Milhares de motoristas profissionais confiam diariamente nessa tecnologia silenciosa em termos de desgaste mecânico, mas barulhenta em som. O ruído produzido é tão intenso que esse sistema foi proibido em muitas cidades ao redor do mundo. Ainda assim, fora das áreas urbanas, ele é um verdadeiro salva-vidas. Para entender por que esse sistema é tão importante, precisamos analisar como diferentes tipos de motores se comportam quando o motorista tira o pé do acelerador. Nem todos os motores ajudam naturalmente a frear o veículo, e é aí que começa o problema. Em carros pequenos com motores a gasolina, o próprio motor ajuda a reduzir a velocidade. Isso acontece porque existe uma válvula que controla a entrada de ar. Quando o acelerador é solto, o fluxo de ar diminui, o motor cria resistência interna e o veículo desacelera naturalmente. Esse efeito funciona como um freio auxiliar. Já os motores diesel operam de forma completamente diferente. Eles não possuem essa válvula de restrição de ar. O ar entra livremente o tempo todo, independentemente da posição do acelerador. Como resultado, quando o motorista solta o pedal, o motor continua girando quase sem resistência. Em outras palavras, ele não ajuda a frear o caminhão. Isso significa que, se os freios convencionais começarem a perder eficiência, o motor diesel sozinho não fará nada para ajudar a reduzir a velocidade, a menos que seja forçado a isso. E é exatamente nesse ponto que o Jake Brake se torna essencial. O nome técnico do sistema é Compression Release Brake, desenvolvido originalmente pela Jacobs Vehicle Systems. Ele não adiciona um novo freio ao caminhão, mas altera completamente o comportamento do motor. Quando ativado, o sistema libera a pressão dos cilindros no momento exato da compressão, antes que essa energia seja devolvida ao virabrequim. Em condições normais, o motor diesel funciona em 4 tempos: admissão, compressão, combustão e escape. O Jake Brake interfere nesse ciclo. Ele permite que o pistão comprima o ar, mas impede que essa energia seja reaproveitada para gerar movimento. Em vez disso, a pressão é liberada abruptamente, desperdiçando energia e criando resistência. Esse processo obriga o motor a gastar força apenas para continuar girando, o que desacelera o caminhão de maneira eficaz e segura. O motor deixa de ser uma fonte de potência e passa a agir como um enorme freio mecânico interno. O resultado é uma desaceleração poderosa, sem desgaste excessivo dos freios tradicionais. Em descidas longas, isso faz toda a diferença entre manter o controle ou perder completamente o veículo.
O maior benefício do Jake Brake é a segurança. Um caminhão carregado não pode depender apenas de discos e pastilhas, que podem superaquecer e falhar. Com o freio motor, o próprio motor se torna um sistema de frenagem robusto, durável e confiável, capaz de evitar acidentes graves em estradas perigosas. No entanto, esse sistema não é perfeito. A primeira grande limitação é o barulho. O som produzido durante a frenagem por compressão é extremamente alto, especialmente em caminhões sem silenciadores eficientes. Por esse motivo, muitas cidades proibiram o uso do freio motor dentro de áreas urbanas. Placas como no Engine Brake são comuns em rodovias próximas às zonas residenciais e as multas podem ser severas. A segunda limitação está relacionada à tração. O Jake Brake atua apenas sobre o eixo motriz, não sobre todas as rodas. Em estradas escorregadias, como em condições de neve, gelo ou chuva intensa, isso pode causar perda de controle. Se usado de forma incorreta, o caminhão pode derrapar ou até formar um jackknife, quando o reboque se dobra em relação ao cavalo mecânico. Outra limitação importante é que o sistema exige rotações altas do motor para funcionar corretamente. Se ativado em baixas rotações, o motor pode simplesmente desligar. Por isso, existe uma regra básica para seu uso: manter o motor em RPM adequadas antes de acionar o freio motor, soltar o acelerador e manter a transmissão engatada. Caminhões modernos permitem ajustar a intensidade do Jake Brake em níveis baixo, médio e alto. Em modelos mais antigos, essa regulagem era feita pela quantidade de cilindros ativados. Quanto mais cilindros participam, maior é a força de frenagem. Por fim, é essencial lembrar que o Jake Brake não substitui os freios convencionais. Ele trabalha em conjunto com eles. O uso correto envolve ativá-lo antes de descidas longas, permitindo que ele mantenha a velocidade estável, enquanto os freios tradicionais são usados apenas para ajustes finos ou paradas completas. No fim das contas, aquele rugido alto que se ouve nas montanhas não é apenas barulho. É o som da física trabalhando para salvar vidas.